Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, bom dia. Que bom poder estar aqui hoje, nesta quarta-feira, dia 10, para a gente poder aprender um pouquinho mais com os ensinamentos de Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que vem nos ensinar esse trechinho do Evangelho? A lei foi escrita por várias pessoas, inspirada pelo Espírito Santo. E essas pessoas tiveram a graça de ver aquilo que era o mais correto, o mais certo e determinar para que as pessoas seguissem para poder alcançar a sua salvação. Só que tem um porém. O modo como foi escrito a Bíblia, lá há muitos anos atrás, então, o que acontece? Como ela foi escrita, é preciso a gente entender o texto, ler o texto, para entender o contexto daquele texto, né? Que inclusive tem até um versinho que fala: o texto no contexto para não virar pretexto, porque as pessoas vão achar pretexto para poder usar a palavra de Deus para fazer alguma coisa que não é certa. Então, naquele tempo, Jesus veio para quê? Para ensinar o contexto do texto. E eles achavam que Jesus estava querendo fazer diferente da lei. Jesus não tinha por que fazer diferente. Por quê? Porque Jesus, ele era um homem diferenciado. Jesus não tinha pecado. Então, para ele cumprir a lei, para ele não tinha o menor problema. Agora, para nós pecadores, cumprir a lei é difícil. Porque todo mundo gosta de fazer alguma coisa de errado, que é contra a lei. Às vezes no trânsito é proibido, a lei permite até 100 por hora. Ah, mas o guarda não está aqui, eu vou correr até 120. Não pode parar aqui, mas vou parar aqui, se eu pegar um negocinho e venho já. Então todo mundo gosta de fazer alguma coisa de errado. Agora, a lei de Deus, ela foi escrita para você entender o contexto. Por quê? Por exemplo, está lá, quem não deixar pai e mãe para me seguir, não entrará no reino dos céus. Nós não precisamos abandonar pai, mãe e os irmãos para seguir Jesus. Mas nós temos que ter a consciência de que Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Então você vê o contexto do texto. Se a gente levar o texto no pé da letra, a gente vai achar que tem muita coisa errada escrita na Bíblia. Por isso que Jesus teve que falar para eles: eu não vim para abolir, mas vim para dar um pleno cumprimento, para poder explicar o que significa as leis e como vocês têm que agir com a lei. Então, por isso que é muito importante, quando a gente for ler a palavra, tentar entender o que ela significa, o que ela quer dizer no nosso dia a dia, para que a gente possa agir conforme Deus quer que nós agimos para encontrar a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Por intercessão de Maria, nossa Mãe Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.